Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir a um programa da ESPN, comentando sobre o clássico de sábado e a situação do nosso treinador. E o outro corte vai ser do Charla Podcast, estava por lá o Cantarelli também falando desse clássico. Será que Fábio Carille vai ser demitido, dependendo do resultado? Porque, olha, posso adiantar minha opinião para vocês. Na minha visão, mesmo ganhando, não dá para seguir com o Fábio Carille. As atuações do Vasco, principalmente fora de casa, são pavorosas. Mas antes, dá aquela força aqui pro canal, deixa o like, se inscreve e vamos acompanhar aqui esse vídeo. Você olha pro Carille. Tem um Vasco e Flamengo no fim de semana. Você acha que o Carille tá firme para virar segunda-feira como técnico do Vasco? Eu não acho. Infelizmente, que nem quando torço, nunca conta os caras, mas é isso aí. Ele teve um... Mas se é jogar jogo, e o próximo jogo contra um time muito superior... Então, vamos parar para pensar. Vamos, depois da vitória... Depois da derrota pro Corinthians, 2 jogos em São Januário. Sul-Americano, Porto Cabejo e o Sport pelo Brasileiro. 2 vitórias. Ontem se ganha, vira líder, viu, cara? É uma atuação. Não, mas pera. Então a gente vai ficar sempre esperando o próximo jogo em São Januário? Não. Até porque nos próximos 8, apenas um vai ser em São Januário. O trabalho do Carille, né? Não. Nos próximos 8 jogos do Vasco, apenas um será em São Januário, contra o Lanús pela Sul-Americana. Depois, que também, como diria o meu amigo companheiro de bancada, é carne de pescoço. É carne de pescoço, não é baby beef, não. Então, o que acontece? Apenas o Lanús em São Januário, os outros jogos, Maracanã, o mando do Vasco, mas será no Maracanã no final de semana, e muito jogo fora de São Januário. Aí é que a porca tá surrada. Então, realmente, é uma coisa que causa... Se ganha ontem, vira líder. Mas não é só a tabela, o trabalho do Carille também causa dúvida. Mas tem jogado até agora. Só se tem fosse uma um time mais sólido, mais coeso, mais consistente, acho que o Vasco passaria uma outra imagem. Essa aventura fora de São Januário nas próximas semanas. O Carille tá naquele processo que eu costumo chamar. Se ele ganha os próximos 2. O corpo sendo velado. O corpo do Carille está sendo velado. Ele não tem aceitação na torcida, o trabalho dele não o sustenta. O presidente hoje não me parece querer bater de frente com a opinião pública e querer tomar medidas impopulares por conta de N motivos. Então o corpo do Carille está sendo velado. Agora é muito mais saber quando vai ser esse enterro, infelizmente. Porque ele não entrega trabalho, algumas entrevistas não dialogam exatamente com a realidade, onde tem que evoluir não evolui, onde ele poderia entregar algo que já entregou em outros momentos, ele não entrega. O elenco é limitado? Pode ser, mas é tudo fruto de uma desorganização. A conta vai estourar no individual, porque o coletivo do Vasco hoje... Ô Pedro, se você me permite... Concordo plenamente. Harmonizado. E o Pratos fez a harmonização facial. Ô, Capita, vamos lá, nós temos 2 minutinhos para acabar essa questão do Vasco. Hoje o programa Pocket, mas nós temos muitos convidados e assuntos importantes hoje. Muitos convidados. Ô, Capita, a gente tá falando do Carille, se ele ganhar também ele vira a página e tal. Só pra gente mostrar o que é o Vasco hoje... Ô, Marcelo, dá pra colocar só os gols aí, que eu vi que tem no nosso espelho? Tem só os gols? Capita, comenta a defesa, o comportamento da defesa do Vasco, que sempre foi o grande zagueiro, porque eu queria entender como é que o cara tá à frente, o Pedro Raul vem, ganha do cara. Conta pra mim, Capita, vamos lá. Em relação à coletiva do Carille, também tem reflexo dos gols que o Vasco sofreu, né? Ele não vai apontar o dedo, por exemplo, pro sistema defensivo, mas olhando as imagens, você vê que tem erros de posicionamento, que tem que ser trabalhados por ele, tem erros individuais, que aí mostram a qualidade do elenco do Vasco. Você falou assim, se o Vasco ganhar ontem, ele é líder. Mas aí seria uma liderança enganosa, né? Porque a gente olhando para o que o Vasco apresenta, não é um time para ser líder do Campeonato Brasileiro. É lógico que no momento poderia acontecer, mas tem muito trabalho. Quando ele fala de intensidade, é o que a gente vê há muito tempo no Vasco. O Vasco tem intensidade dentro de casa, por quê? Porque o torcedor pressiona, o torcedor empurra, mas para você brigar por uma Libertadores, por uma Sul-Americana, enfim, até com relação ao rebaixamento, você tem que jogar melhor também fora de casa. Então, isso são observações que o Carille tem que fazer. A intensidade passa pelo jogador e passa pelo treinador também, né? Não é só você levar para a coletiva o que ele observa no jogo e imagina que falta intensidade, por isso perdemos o jogo. Não foi por isso. Essa foi uma das questões que podem ser trabalhadas no dia a dia também. Mas o Vasco apresenta muitos problemas defensivos e tem nesse cara aí uma figura que chama muita atenção. Porque o Vasco cria, algumas vezes, poucas oportunidades e ele está sempre disposto a fazer gols como esse. Flamengo e Vasco. O Vasco chega nesse... Rapidamente, família, só destacar esse comentário aí do Pedro Ivo, que também é vascaíno, é muito daquele debate que a gente está tendo, né, entre nós. Claro que eu entendo que o principal problema do Vasco não é o Fábio Carille, até porque a gente vive isso há anos. Troca treinador, sai treinador, entra treinador, contrata outro, manda embora, esse não entende nada e a coisa não caminha. Então a gente sabe que é uma questão de estrutura, de investimento, né? Realmente você ter um elenco, ter jogadores que realmente possam suportar o tamanho do Vasco, o momento que o Vasco vive de cobrança, uma torcida gigante que exige títulos, e a gente sabe que o Vasco tem bons jogadores, mas não tem um time, na minha opinião, que condiz com a grandeza do clube.
tá? Até em termos de conquistas. Eu venho falando isso. Tem ali o Coutinho, que já conquistou títulos importantes na sua carreira. O Tietê, do Brasil, já conquistou títulos importantes na sua carreira. Tirando esses dois, você não vê mais ninguém. Você não vê mais ninguém. Já levantou caneco? Não vê ninguém. Nem o próprio Verratti, né, que é um cara experiente, que não sente a pressão, beleza, mas também não conquistou nada. Então isso tem um peso. Eu sei que o grande problema do Vasco não é o Carille. De repente você traz um treinador, o Vasco, sei lá, ganha 2, 3 partidas, e aí tem um momento de dificuldade, a gente vai estar aqui mandando, vai embora, não sei o quê, isso, aquilo, não sabe, é burro. Mas olha, que eu coloco na minha mente em relação ao Fábio Carille é muito do trabalho do treinador passado, que foi o Rafael Paiva. O Rafael Paiva, num determinado momento, foi muito cobrado com o seguinte argumento: o Vasco tem time para produzir mais. Só que ele perdeu o David, perdeu o Adson, ganhou o Jean Davi, ganhou o Emerson Rodrigues, Maxime Domingues, e mesmo assim ele era cobrado nesse sentido. Dá para entregar mais, esse time pode jogar mais. Eu entendo que o Carille tem em mãos o melhor Vasco desde 2012, e mesmo assim é um trabalho precário. Então o que o Pedro Ivo falou ali é o que eu espero, tá? Eu espero isso, mas eu não tenho certeza. Com uma mudança, o individual tá terrível, são muitas falhas, mas como o Pedro Ivo falou, isso está sendo potencializado pela desorganização. Concordo com ele. Posso estar errado como ele pode estar errado, mas precisa ter uma mudança para a gente entender isso. Porque hoje a gente conta com um time desorganizado pelo seu treinador. O Vasco tomou um nó tático do Pepa, do Sport, um nó tático. O Vasco ganhou por causa do Felipe Coutinho, do Verratti principalmente, do Nuno que deu assistência. Agora, no trabalho que é responsabilidade do treinador, tomou um nó tático. E contra o Ceará a gente viu um time totalmente desorganizado. Então, assim, eu acho que a mudança tem que acontecer. Por isso que eu falei, independente do resultado, o Vasco ganhando do Flamengo, eu sou a favor da saída do Carille. Nesse momento aí, um Carille, que é um técnico que nenhum torcedor parece querer, fritando no azeite, esperando apanhar pra demitir. E chega mais uma vez para um clássico contra o Flamengo. Se ganhar vai ser heróico. Flamengo de um 6x0 espetacular, com Pedro voltando a desempenhar, que era o que faltava. Isso eu acho que não quer dizer muita coisa não, porque o futebol, cada jogo é um jogo. Agora, o que chega é um Vasco, pelo que parece é assim, chega o Vasco ali, vendo esse dia. Qual vai ser? Se ele apanhar como todo mundo imagina, vão trocar o técnico, vai ser que nem foi o Pachecão lá. Aí ele levou de 6, saiu. Se o Vasco não ganhar no Flamengo, vai trocar Carille, vai fazer tudo, Pedrinho vai ser pressionário, vai trocar, vai revolucionar. Se perder de 1x0, assim, o jogo acho que mesmo assim. Carille vai também, eu acho que mesmo assim, eu acho. Perder o jogo vai ser... Porque tá sendo frito. Eu não entendo, ninguém quer, os torcedores não querem. É uma das maiores distâncias. Mas o elenco não é fechado com o Carille. A gente imaginou que... Tem uma novidade nisso aí tudo, a coletiva do Carille depois da derrota pro Ceará. Bate muito na questão da postura. Ele reclama da postura. O que é postura? Postura é jogador. Então, postura é Isso jogador. aí é verdade. Então, assim, é verdade, isso é um ponto. Vai ser titular. Olha só. Sabe? Quem vai ser titular? Não sei. Não sei se o Lemos vai jogar. Então. Como ele tá contra a parede, ele pode fazer várias coisas. É inacreditável o Vasco ter um técnico demitido já contra o Flamengo. Exato, é isso. Ele vai pro confronto assim, um morto-vivo. Agora, já era pra demitir o Puerto Cabello. Eu acho isso bizarro, mano. Troca logo, irmão. Troca logo. Agora, por exemplo, Você manter pra um clássico, onde tem essa disparidade absurda, esperando dar um resultado merda pra você demitir o técnico, não faz o menor sentido. E a torcida do Vasco demitiu. Independente, cara. O torcedor acaba que tem momentos que ele é soberano, não tem como. Em qualquer time. Não tem como. Eu acredito que o Landim, por exemplo, queria segurar o Tite. Ele seguraria, mas a torcida não deixou, irmão. O vagabundo torna insuportável. E aquela cena que a gente viu no ar, aquilo ali é a demissão, porra. O estádio inteiro, cara, venceu o jogo. Cara, o Ramon foi campeão paulista e vai ser demitido. Eu achei importante destacar esse lance da coletiva do Carille, porque, por exemplo, qual era a situação contra o Porto Cabello? É o Carille saindo correndo. É isso aqui que eu queria... botando a cara lá, falando assim. Jogador sendo abraçado. Ele abraçar e tal, não sei o quê. Aí perde pro Ceará fora, ele chega na coletiva e fala, porra... postura, não é postura. As pessoas têm que entender como é que é, Lorenzo, entender onde estão e pelo qual camisa estão vestindo. Qual camisa estão vestindo. Isso é claramente um sinal mesmo, não. de descolamento. Descolamento, gente. Então, assim, o último elo entre o Carille e o Vasco era o elenco. Aparentemente se perdeu. Agora, esperar a vaga mas é maior, assim, o Flamengo tem uma distância pro Vasco nos últimos anos que é um abismo. São 30 e tantos jogos com 2 vitórias do Vasco, né? Enfim. Não, você condicionar uma derrota à demissão. Mas dentro disso, é um dos maiores abismos, com um técnico já demitido no cargo, vindo de uma derrota pro Ceará. O Flamengo vindo de um 6x0, um retorno no melhor centroavante do Brasil. Eu acho que só não é mas chegando no jogo. Porque eu acho que o 6x1 não era esperado antes do jogo. Mas aquele time era pior que o de hoje. Até porque o bom não era celebrado pelo torcedor do Vasco. Aquele time era pior que o de hoje. Então, eu acho que, por exemplo... Era pior? Não, o time era pior. Tinha menos opção, né? Mas, naquele momento, você tinha um técnico que não conhecia o elenco.
Aí eu já não sei o que é pior. O técnico que já tá desgastado com a torcida e com o elenco, ou se é um cara que caiu ali de paraquedas. Não, aquilo era pior. Aí a gente tem que pensar, o que vale mais, né? Porque, assim, eu acho que o Flamengo... depois a gente vai falar sobre o Flamengo mais profundamente, mas ele não pode se iludir. O Flamengo positivamente assusta. Mano. Assusta. Caraca. O que fez ontem. Não, eu sempre que o Flamengo, o Felipe mexe no time, me assusta mais. Porque eu tava falando da deficiência do elenco do Vasco. O elenco do Flamengo é um cara que... Mano, inacreditável. Tipo assim, sabe ontem ele optou por jogar com o Alan, que recuperou o futebol. Né? Até falou sobre isso ontem na... E só corrobora... Porque não é um jogador horrível, já foi bem no Fluminense, foi muito bem no Atlético. E passou muito tempo indo Só lá. corrobora aquela questão do Everton Araújo. Só que assim, ele recupera um cara que não necessariamente... Beleza, recuperei com um bom jogador. Mas foi, não, é importante. E é uma peça de elenco. É importante porque ele tava tendo problema com a opção do Everton. O moleque sentiu ali. O moleque sentiu. E aí você tem um Alan inteiro, é melhor... Não é que o moleque seja ruim. Cara, entrou... O moleque foi campeão da Copa do Brasil. Entrou Pedro, entrou Bruno Henrique, Cebolinha. Entraram Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo e o Ayrton Lucas por conta do Alexandre. Porra, não. Bruno Henrique E o Felipe fala Pedro, isso. Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo e o Ayrton Lucas. Dos 5, 4 já foram convocados pela seleção brasileira. Sim. E os jogadores que entraram... Por exemplo, Juninho morreu no banco. Luiz Araújo nunca foi pra seleção. Né? Não. Realmente. Dos 5, 4 jogadores já foram convocados pela seleção. Tô vendo um grande momento, já foram titulares. E aí você vê, a gente tá cansado de debater sobre isso. Então, o que eu vou perguntar pra vocês, não tem pro Enzo, como é o subir seguinte, no salto. é o seguinte, mas é lógico, o favoritismo é muito grande do Flamengo. Porque isso não tem existido mais em Flamengo e Vasco. Ah, não, é clássico, as coisas se igualam. Não, no Flamengo e Vasco não se igualam há muito tempo. Né? Muito tempo. Sim. Não se igualam. No máximo... mas não é todo jogo que é goleado e Então, massa. mas a gente teve o empate ano passado no Brasileiro, mas o Vasco jogou muito mal. Nesse momento, teve jogo perdeu que muito foi gol. tanto que o empate foi muito comemorado pela torcida do Vasco. Porque hoje é difícil empatar com o Flamengo. O gol, então, assim, o estadual Vitória teve vitória magra do Acho Flamengo. que pro Vasco equilibrar pro Vasco equilibrar o jogo pro Flamengo, ele tem que vir muito mobilizado. Descer a porrada. Então, as grandes participações do Vasco ultimamente, mas que tenha tido aquela vitória com o gol do Pumita. Deixei aqui o gol do Pumita pro final pra se dar um pouco de sorte pra sábado, família. Assim, o Cantarelli... Não é que o Vascaíno comemorou muito aquele empate, né? Foi a circunstância do jogo, né, Cantarelli? Pelo amor de Deus. O Vasco empatou no minuto final, basicamente, né? Quase. Sei lá, faltando 2, 3 minutos. Então você comemorou o resultado e com certeza ia ter aquela comemoração contra qualquer adversário, né? Porque o Vasco estava perdendo até o final do jogo e, de fato, uma partida muito ruim do Vasco. Então, assim, cara, eu sei que tem muito vascaíno que parece que esquece, né, os resultados que aconteceram aí recentemente, vem com o discurso, não, isso é Vasco e Flamengo, eu não quero saber, pá, vão pra cima dos caras, e não é isso. Não, na verdade, não dá pra agir dessa forma, pensar dessa forma. A única coisa que a gente pode pontuar, que eu vejo que essa diferença que está sendo construída nos últimos confrontos, não é uma questão que a gente pode entender que é somente dentro de campo. Não é. Quando o Vasco conseguir se organizar, quando o Vasco conseguir ter investimento, ter um poder de investimento, vai competir, vai duelar, vai entrar de igual para igual, e aí sim a gente vai poder ter esse discurso novamente. Hoje, não dá. A realidade é essa. Hoje você vê um time em questão financeira muito superior, né, em termos de investimento. É só você comparar aí a folha salarial de Flamengo e de Vasco. O histórico recente, né, pesa também, e a atuação, né, o que o Flamengo está performando e que o Vasco está performando. Dessa maneira, fica muito difícil, né, acreditar que o Vasco possa ter um bom resultado. O que eu acho que o vascaíno poderia ter um pouco mais de confiança é se esse jogo fosse em São Januário. Não é o caso, é na casa do Flamengo, é no Maracanã, onde o Flamengo faz, sei lá, 40, 35, 50 jogos por ano. O Vasco faz o quê? 2, 3, 4, a gente vai jogar na casa do Flamengo esse jogo que o mando, né, teoricamente seria nosso. Não é. O Vasco não pode jogar, não pode mandar um clássico contra o Flamengo em São Januário, né, segundo aí as autoridades. Então, assim, eu venho falando lá no canal Vasco em Família, milagre. Tom Hanks, tô brincando lá. Já viu aquele filme, A Espera de um Milagre? É isso. É uma partida realmente que o Vasco tem que fazer de uma maneira que não vem fazendo. É um João Vitor jogar como nunca jogou na vida dele, o Freitas jogar como nunca jogou na vida dele, pro Vasco não tomar gol de fubá, e lá na frente, né, a gente produzir, né, realmente, porque a gente vai sofrer. O Vasco vai sofrer contra o Flamengo vai ter mais posse de bola. É muito difícil de você imaginar que o Vasco vai conseguir ter a bola e tirar esse ímpeto do Flamengo. Ou seja, você tem que ter um sistema defensivo forte, que não vai falhar, que não vai dar doce, e isso não vem acontecendo. Não aconteceu contra o Santos, não aconteceu contra o Melgar, não aconteceu contra o Sport, não aconteceu contra o Corinthians, não aconteceu contra o Ceará, porque vai acontecer contra o melhor time do Brasil nesse momento. Você entende? Milagre?
Milagre. E aí, acontecendo esse milagre, de repente, uma mudança de postura, de atenção, de confiança. Mas é isso, na minha visão, não dá para aqui ficar iludindo, e eu tenho certeza que você também não pensa dessa forma, torcer por esse milagre, né? Para a gente tentar chegar aí a 9 pontos na competição, ou, né, o empate também não seria ruim, na minha opinião. Fui! Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like. Valeu!